Atividade de verificação da aprendizagem, correção parte 1, itens 1, 2 e 3 do 8º ano. Item 1. Thelma quer colocar cerâmica no piso da área de serviço de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja abaixo a planta dessa área de serviço. A planta é o desenho do formato da área de serviço. E ele diz que é irregular porque ela é formada basicamente de duas formas geométricas diferentes aqui. Por exemplo, aqui seria o retângulo e aqui seria o quadrado. Então, ela precisa saber exatamente quanto mede a área total para poder comprar o piso de forma correta, né? A quantidade correta. Então, a gente vai calcular primeiro essa área maior e depois a área menor e no final somar as duas partes. Então, aqui a primeira maior de dimensões 2 metros por 3 metros e a menor dimensões 2 metros por 2 metros. E como é que se calcula a área desses dois quadriláteros? Da mesma forma. Embora que para o retângulo a gente já seja acostumado a dizer que a área é o cálculo da base vezes a altura, aí aqui nesse caso 2 metros vezes 3 metros dá igual a 6 metros quadrados, assim como a do quadrado, a gente tem o costume de dizer que a área do quadrado é L ao quadrado, por considerar que o quadrado possui em todos os lados com a mesma medida. Mas é errado eu dizer base vezes altura? Não, porque a gente vai encontrar o mesmo resultado. Então, se a área maior custa 6 e a área menor 4, significa que a área total será de 10 metros quadrados. Então, a alternativa C é a correta. Item 2. Além de revestir o piso, Thelma precisa fazer o rodapé dessa área de serviço. Observe novamente a imagem da planta baixa dessa área de serviço. Então, novamente, nós estamos diante da planta da área de serviço da Thelma. Só que agora ele fala de rodapé. O rodapé, ele tem que ficar na extremidade do terreno aqui, no caso, né, da área. Então, quando ele fala de rodapé, ele também está falando de contorno e também ele está falando de perímetro. Então, ela precisa saber quanto mede o contorno dessa área de serviço para poder comprar o rodapé. Então, lá na questão anterior, ele falava da área, que é o espaço interno, e quando eu falo de rodapé, eu falo de contorno, né? Aquilo que contorna a área. Então, como é que nós vamos calcular? Aqui a gente observa pela planta que alguns lados não possuem valores. É porque eles não foram medidos? Ou dá para a gente subentender que valor seria esse? Vamos lá montando a figura, tá? Então, ó, tá aqui ó, o lado maior, seguido aqui desse outra parte, né? Ou seja, já foram 1, 2, 3, 4 partes, 5, 6. Essas 6 partes aqui formam o contorno dessa área. Agora, a gente vai colocar os valores. 4 metros, por quê? Porque se a gente for olhar lá para a planta, é 2 metros mais 2 metros. 3 metros que já tinha. Essa parte eu sei que é 2 metros, por quê? Porque ela corresponde aqui, ó. Isso aqui é uma das propriedades, no caso aqui do retângulo, ou mesmo do quadrado, que os lados opostos possuem a mesma medida. Então, por isso que eu sei que é 2 metros. A próxima medida é 1 metro. Por que que eu sei que é 1 metro? Olha aqui, ó. Se aqui vale 2, então aqui vai valer 1, porque todo esse lado é paralelo ao lado onde tem 3 metros. Continuando, assim como esse lado é paralelo a esse, então aqui também será de 2 metros, como já está marcando. E por fim, o último aqui, que eu também sei que vai dar 2 metros, por quê? Porque esse lado é paralelo a esse oposto, né? Então, eles têm a mesma medida. Então, diante de todos esses
pedacinhos que formam a figura já foram colocados os seus valores, agora basta que a gente some. Então, 2 mais 1, mais 2, mais 2, mais 4 e mais 3, eu vou ter o total de 14 metros, tá? Item 3. No painel estão representados diferentes quadriláteros, ou seja, todas essas figuras são figuras de 4 lados. Só que o item quer quais desses quadriláteros têm ângulos opostos de mesma medida. O que é um ângulo oposto? É um ângulo que está de frente para o outro. Por exemplo, nessa figura 1, aqui nesse pontinho que eu marquei aqui de vermelho, o ângulo oposto a ele é esse daqui. O oposto é o que está de frente. Assim como o ângulo oposto desse que está de amarelinho aqui, também vai ser aqui o outro lado. Então, nós vamos analisar as nossas alternativas. O item A diz que a figura 2, 3, 4 e 5 possuem ângulos opostos de mesma medida. A figura 2, confere, ela é um retângulo, todos os seus ângulos são ângulos de 90 graus, então, óbvio que os ângulos opostos também possuem 90 graus, a mesma medida. 2, corretíssimo. Já o 3, por que que ele não possui ângulos opostos de mesma medida? E esses ângulos das laterais aqui, ó, onde eu estou pintando, lado direito e o lado esquerdo, conferem, eles possuem a mesma medida. Porém, o ângulo aqui superior e o inferior, por eles possuírem lados de tamanhos diferentes, os ângulos também vão ser diferentes. Então, pelo 3, a gente já não considera a alternativa A. A alternativa B diz que é o 2, o 4, o 5 e o 7. O 2 a gente já viu que tá ok, vou deixar ele aqui de verdinho. O 4 também confere porque ele é um quadrado, e aí todos os 4 ângulos possuem a mesma medida, então automaticamente os 2 ângulos opostos serão iguais. O 5, que é um paralelogramo, confere também, tá? Esse ângulo aqui de verdinho, oposto a esse, possui a mesma medida, bem como esse outro ângulo aqui que eu estou pintando, é oposto a esse outro, também possui a mesma medida. Por fim, vamos analisar o 7. O 7 é um losango. O losango é um quadrilátero que possui os 4 lados com a mesma medida, fazendo com que os seus ângulos opostos tenham também a mesma medida. Vejam aí, ó, o amarelo oposto ao amarelo e o verde oposto ao verde. Então, essa alternativa, todas elas contemplam sim o que ele diz aqui, que são ângulos opostos com a mesma medida. O item C, só em ter o 3, que a gente já analisou, já estaria errado. E o item D, 2, 4 e 5 estão ok, ele colocaria o 6. Olha aqui o quadrilátero é semelhante ao quadrilátero 3. Esse ângulo aqui não é igual a esse aqui oposto. Então, aí ele também aqui, ó, o 6 não corresponde, o 3 não corresponde, então ficamos sim com a alternativa B. Espero que vocês tenham gostado da correção e até a próxima, se Deus quiser.